Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E agora vamos estudar a Palavra de Deus com o pastor Afonso Chaves no tema O Perigo de Errarmos. Nós vamos entrar na meditação da Palavra do Senhor. Nós vamos estar falando alguma coisa que está me preocupando essa semana. E já no sábado, no trabalho ou nas aulas da escola bíblica, isso já estive falando ligeiramente, porque tem uma circunstância semelhante. O assunto que nós vamos estar estudando hoje é uma consideração a respeito da facilidade que nós temos para errar contra Deus e acharmos que estamos certos. Isso é um perigo, porque nós costumamos mentir para nós mesmos, aprovando a nós mesmos, quando muitas vezes nós não estamos aprovados, estamos contrários à vontade de Deus. Vamos abrir a palavra em Romanos e expressar inicialmente uma consideração do apóstolo Paulo sobre a lei, a partir do verso 7, Romanos 7. Nós vamos ler até o verso 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou ou trabalhou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Até aqui. A consideração do apóstolo Paulo é em torno do aspecto da lei. Se não há lei, não há transgressão. Observem bem isso. Mas a sabedoria de Deus, já desde o Jardim do Éden, trouxe para nós uma forma de lei. Lá no Jardim do Éden, quando disse, de todas as árvores pode-se comer os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer, no dia que comer morre. Mas por que Deus deu um mandamento? E o apóstolo Paulo diz que, vindo o mandamento, somos tentados. E a tentação opera em nós a transgressão, com a transgressão a morte. Não seria bom para Deus, ou para nós pelo menos, Deus não dar lei? Deus poderia não dar lei, mas nós nunca aprenderíamos o certo e o errado, o bem e o mal, não saberíamos diferenciar. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 13,
Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então Deus deu o mandamento no passado, ainda existe o mandamento, justamente para nós entendermos e sabermos diferenciar o que é certo e o que é errado. O que é certo leva à vida e o que é errado leva à morte. E foi desta forma que Deus, criando a nós, não nos criou apáticos. Não. Deus fez questão de que nós tivéssemos todo o conhecimento. E observe que Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. Então teríamos que saber o que é certo e o que é errado. Mas poderia alguém dizer desta forma: mas ainda hoje tem gente que não conhece a lei. Não é bem assim, porque nós sabemos que, na verdade, a lei não é um mandamento escrito num papel, ou como foi na expressão em Moisés, que Deus escreveu os mandamentos numa tábua de pedra. Não, de forma nenhuma. Mas no capítulo 2 de Romanos, podem abrir, no verso 11, está escrito: porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos quem sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Continua o verso 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora atenção, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Quem é que não sabe a lei? Quem é que não sabe ou não tem sempre diante de si mesmo, ou dentro de si, algo que diz certo ou errado? Todos têm. Até aqueles que não são cristãos, ou no tempo dos judeus, do povo de Israel, figura no passado, eles tinham papéis onde estavam escritos mandamentos. E os gentios não tinham? Certamente os gentios também tinham a lei, a mesma lei de Deus, só que de forma diferente, escrita nos corações. Porque em todos os povos, em qualquer pessoa, sempre há um código de ética, vamos dizer assim, como que algo dentro dele que diz: isso é certo, isso é errado. E Paulo diz: aí está a lei de Deus escrita nos corações. Então, na verdade, todos têm de Deus a instrução do que é certo fazer, do que é errado fazer. Mas perguntamos: qual é a tendência dos povos? É andar nesta consciência interior que os chama a atenção, fazendo sua consciência estar pesada quando transgridem algo que dentro deles é colocado como errado? Por quê? Aí temos a desobediência do homem, a insistência do homem de querer temar contra Deus, naquilo que Deus disse que deve se fazer ou que não se deve fazer. Mas observem, todos sabem, todos de alguma forma por Deus são instruídos. Por isso a palavra diz: não há acepção de pessoas. Os que acham que não têm lei serão julgados sem lei, mas tem lei. Os que têm conhecimento da lei, pela lei que eles conhecem, serão julgados. Quem faz conforme o que está estabelecido é aprovado, quem não faz é reprovado. A maravilha da revelação de Cristo Jesus
Desse tempo nós chamamos de dispensação da graça. É quando o Senhor nos visitou e expiou nossos pecados, deu-nos liberdade, libertação das trevas, libertação do engano, do mal, para nós termos forças, observe, não só contra o mal, mas contra a nossa natureza carnal, para vencermos o que é errado e fazermos o que é certo. Aí que está a operação da graça. Ninguém faz o que é certo se não buscar o socorro de Deus. Ninguém. Não vamos iludir que fazendo isso, esforçando, tendo força de vontade, que vamos, porque não vamos. É próprio da natureza humana, é feito do barro, é corruptível. Por isso que precisamos entender também que quando nós estamos fora de Deus, não ligados a Deus, não queira dizer que é livre não, porque é escravo. Porque o mal, ou nós mesmos, procuramos fazer a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 8 diz: aquele que anda segundo a carne é inimigo de Deus, porque é impossível a carne fazer a vontade de Deus. É impossível. Mas se chegar a Deus, muda a natureza, recebe natureza divina. Por isso que Paulo diz: assim como fomos escravos do pecado, para fazer coisas próprias do pecado, que desagradava a Deus e cujo fim é a morte, assim agora, escravos da verdade ou da justiça, devemos fazer coisas de justiça que levam à vida eterna. Por isso que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Todo aquele, em qualquer tempo, inclusive os desviados, que dizem: num tempo aí para frente eu vou voltar para a igreja. Não vai nunca. Mas para frente eu vou seguir o evangelho. Vai nunca. Porque não depende da pessoa. Ninguém chega a Jesus se o Pai não o conduzir. De jeito nenhum. Não temos socorro, não temos força, não temos graça, não temos resistência, e o mal nos domina. Ou nós mesmos nos dominamos. Mas por que estamos falando isso? Preocupação dessa semana minha. Irmão, nós estamos numa luta, esta igreja pioneira, para continuar no evangelho, ensinando o evangelho. Mas observe quantas pessoas já mudaram de opinião, quantas mudanças de comportamento, quantas igrejas com princípios diferentes, quantos pregadores anunciando coisa diferente, quantos? Tremendo. Essa semana me doeu que alguém disse que a nossa igreja é sem amor. O que é sem amor? Na verdade, pela palavra de Deus, sempre deveremos estar devendo a alguém o amor, porque quanto mais amarmos, ainda não estaremos amando com o amor com que Cristo quer que nós nos amemos. E o assunto era divórcio segundo casamento. Como pode serem tão duros e não deixar o divorciado casar? Que falta de amor. Meu Deus. E o assunto é esse, irmãos. E diziam: essas pessoas infelizes num casamento têm todo o direito de serem felizes no outro casamento. Vamos para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Que diz aí? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem jeito de ser mais trabalhoso que está sendo esses dias, meu Deus? Porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas observemos o verso 2: homens amantes de si
mesmos. Verso 4: mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Se nós observarmos momentos na Bíblia para vermos a gravidade do pecado e do errar contra Deus, se a gente for conduzido por um respeito humano, por uma piedade humana, nós erramos drasticamente. Vamos ver pontos na Bíblia difíceis, mas são modelo. Nós temos o povo de Israel no deserto. Coré, Datã, Abirão contendem contra Moisés. Qual era o assunto? Porque só Moisés dirige o povo? Porque só Arão é sacerdote que apresenta os sacrifícios? E na hora que vem o juízo de Deus, Deus não destrói só Coré, Datã e Abirão. Mas observe, qual foi o juízo de Deus? Morrem esses três e todos os seus bens. A terra abre e traga tudo. Tanto eles, como as famílias, como o gado, como a tenda, tudo. E mais outros 250 adeptos são queimados com fogo. Que desastre. Coisa horrível. Temos mais exemplo? Temos. Acã, entrando em Jericó, pegou uma capa babilônica e mais algumas coisas que era proibido. Deus proibiu. Falou que tudo daquela cidade de Jericó era amaldiçoado. Mas Acã guarda alguma coisa para ele lá daquilo que ele achou de precioso. Na hora de ver a destruição de Acã, não é só Acã, é ele e sua família. Misericórdia, que desastre. Por que tudo isso? E vamos vendo para a Bíblia várias situações dessas, de desastre no meio do povo, por causa de pecado, transgressão de alguém. Mas tá bom. Agora vamos observar que lá temos também registrado que depois de um desastre, uma repreensão que Deus deu desta, que tanta gente morreu, o povo começou a chorar. Chorar por quê? Estão destruindo o povo de Deus. E disseram? Estão destruindo o povo de Deus. Por quê? Disseram isso. Dó daqueles que morreram? É. Juízo de Deus foi muito rigoroso? É. Mas quem é que mandou o juízo? Foi Deus. E o povo era de quem? De Deus. O que tem um homem de se opor ao juízo de Deus, dizendo que foi forte demais? Foi só eles entrarem nesse choro que já veio praga sobre eles também. Aí aumentou a destruição. É um amor para com as pessoas que transgrediram. Amam essas pessoas que morreram mais do que Deus ama? Ou essa misericórdia não é maligna? Aí que está o cuidado. Precisamos ter esse cuidado. Eles não estavam preocupados com Deus e a justiça. Eles estavam lamentando os que morreram. Coisa horrível. E assim podemos ir em frente e vemos outras situações. Quando, por exemplo, na destruição daqueles povos, os midianitas, amalequitas, ainda no deserto, no tempo de Moisés, porque Balaão ensinou a estes povos inimigos a fazerem Israel cair. Era só preparar um banquete no deserto com orgia. Pronto, o povo não ia aguentar. Só comendo maná, vamos dizer assim na linguagem minha. Come maná, só maná, todo dia maná. Igual apresenta no deserto lá um banquete para eles. E mais ainda a leviandade. Muitos foram para lá e veio a destruição de Deus. Moisés e Arão se prostram diante de Deus pedindo misericórdia, porque Deus estava irado contra o povo em prostituição no deserto. Finéias foi um homem que se levantou e correu para fazer juízo, levantou para ir contra, matando
alguém que estava profanando o arraial com aqueles atos. Foi quando a praga cessou. Passam-se os dias. Deus manda Moisés enviar uma tropa contra essas nações que causaram este dano, essa tentação no deserto. Lá vão os guerreiros, fazem a guerra, ganham a batalha. É quando Balaão morre. Mas quando retornam cheios de despojo e com muita gente, em especial mulheres. Ao que eles vêm para o arraial, os anciãos saem ao encontro deles e dizem: para aí, vocês estão trazendo justamente aquilo que está amaldiçoado, que provocou a queda do povo de Deus. Destruam tudo o que está contaminado. E foi outra mortandade dos inimigos. Se a gente olhar acima, que coisa horrível, quanto sangue derramado, quanta violência. Ou alguém acha que Deus vai sair da posição de justiça, verdade, pureza por causa da carne? Deus não muda. Deus não muda. Por isso que continua o Evangelho. Se nós não negarmos a nós mesmos e aborrecermos a nossa própria vida, de forma nenhuma podemos seguir o Senhor. É terrível, é tremendo. Mais ainda, Saul. Deus mandou Saul destruir os amalequitas e não pegar despojo algum. Era juízo de Deus contra povo inimigo. E lá sai Saul, vai para a guerra, faz o que Deus mandou até um ponto, destrói o povo, mas vê o gado. O gado é muito bonito, vamos aproveitar o gado e oferecer em sacrifício a Deus. O que mais? O rei é colega, rei também, vão perdoar também. Quando vem Saul da batalha, Samuel o questiona: que gado é este? E o rei: por que você não matou cumprindo a ordem de Deus? Ainda que Saul insista, não é para oferecer sacrifício a Deus, observe a resposta de Deus para Saul. Está em Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o contender, é como inimizade ou iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí está. Será que o Senhor tem tanto prazer que a pessoa seja feliz e não obedeça os seus mandamentos? Será isso? Observem no verso 32 do capítulo 15. O que Samuel faz? Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Diz porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor Deus em Gigal. Isso significa, irmão, aborrecer o pecado em toda a extensão. Quem não pode ser desobedecido? Quem não pode ser colocado em segunda posição ou em prioridade que não seja a primeira? É Deus e as suas coisas. Então, observem, é questão séria. O amor carnal é perigoso. Ama-se a carne e perde seu espírito. É um perigo. É terrível isto. Mas a tendência humana é grande em errar. Muito grande. Voltando lá a Timóteo, agora na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, quando diz: mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. E continua a palavra mais à frente. Vou fazer uma comparação em termos de religião. O catolicismo antes, irmãos, era uma igreja evangélica lá em Roma. Lá em Roma existia uma igreja para a qual Paulo escreveu a carta que há pouco estivemos lendo, carta de Paulo aos Romanos. E a igreja ali foi um exemplo de vitória, porque estando no império, resistiu grandemente àquela situação, quando muitos eram mortos nas perseguições. Mas isso foi por um tempo só. A queda da igreja evangélica cristã em Roma foi com ardis, que muitas vezes a pessoa não percebe, até encara como bênção. Mas cuidado, no passado era comum se dizer que o sangue dos cristãos, dos mártires, era como semente. Matavam uma turma de cristãos na arena de Roma e mais cristãos apareciam. E a história diz que no Império Romano já estava praticamente dividido o império. Em termos de estatística, quase que a metade do império, ou a metade, era de cristãos. E a outra metade? De não cristãos. Foi quando alguém pretendendo ser imperador, na hora da disputa, disse ter visto no céu um sinal da cruz e a voz que dizia: com este sinal vencerás. Bonito. Mandou os soldados todos terem no seu uniforme agora desenhado uma cruz, as bandeiras com cruz, e marchar contra o outro candidato, que naquele tempo não era por eleição, era a guerra. Os pretendentes ao trono guerreavam, que ficasse vivo ia para o trono. E foi assim que esse pretendente subiu ao trono de Roma como imperador, dizendo ter visto aquela visão: com este sinal vencerás. E a partir daí começou a favorecer os cristãos, começou a construir igrejas para os cristãos, começou a dar postos no império para os cristãos, e etc. De 50% que era o império de cristãos, eu creio que daí começou a inchar, e encheu quase que o império todinho só de cristãos, porque todos aqueles que não eram e tinham interesse de cargo ou de bens materiais, mudou a política, eu vou na onda da política, agora eu sou cristão também, para ter os benefícios que os cristãos estão tendo. Se alguém olhasse assim, agora é uma bênção, todo estado, toda nação, todo império é cristão. O reino de Deus não é deste mundo, nem vem com aparência exterior. Com toda a resistência contra o cristianismo, Roma estava ruindo, porque o cristianismo prosperava. Mas quando abriram as portas para dizer que tudo era cristão, para a igreja, vamos dizer assim, numa comparação, uma linguagem nossa, veio todo mundo que queria ser agradável ao imperador e ter oportunidades. Não houve conversão. E com isso temos uma igreja em Roma que é aquilo que vemos hoje, mais cheia de pompa, de aparência, do que de cumprimento da palavra de Deus. Daí a pouco, com os anos, as gerações passando, o Império Romano cai no Ocidente, e quem se apresenta como o líder maior? O bispo de Roma. Que aí pronto, a soberba entra, se intitula bispo dos bispos, se intitula ser responsável por toda a cristandade. Aí vem o aspecto de Estado na igreja em Roma, e vira o Vaticano, o papado, querendo mandar em todas as igrejas, dizendo ser dona de todas. E quando a palavra de Deus diz bem claro:
A palavra de Deus sairá de Sião, ou a lei sairá de Sião, usando corretamente, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não é de Roma. E depois pronto, aí vem os desvios todos os desvios. O fazer imagens de esculturas. Em Roma tinha tantas imagens, que era dos deuses antigos de Roma, mas agora permanece a imagem, só troca o título. Exato. O irmão está lembrando que, naturalmente, houve tempos em que as imagens eram proibidas, pois viu que não ganhava fiéis para a igreja, liberou de novo as imagens, recomendou ter imagens. Meu Deus. E aos poucos vai entrando, irmãos, erros. E depois entra o aspecto aqui da proibição do casamento, que Paulo já dizia, virão proibindo o casamento. E dentro do cristianismo tem a situação de todo aquele que é do clero, não pode casar. Aí ficam as mulheres enclausuradas, os homens enclausurados, achando que isso é piedade contra Deus, mas essa palavra avisou, proibiriam o casamento. Esquecendo que Moisés foi casado, Arão foi casado, Pedro era casado, tanta gente era casado e servia a Deus fielmente casados. E cria uma situação a título de piedade que hoje nós estamos vendo, o horror que é. Quanta abominação se comete por causa de uma falsa piedade. Falei da igreja católica, e hoje nós estamos vendo aí, ó. Por que não tiram a imagem? Não tiram que vão perder. Vão perder o quê? Vão perder o lucro do comércio. Vão perder os adeptos. As pessoas são religiosas. Então tem que arrumar santos para eles. E vão canonizar santos. E agora mais rápido. Porque demorar 1 século, 2 séculos para canonizar? Canoniza logo. Antes que se esqueça do suposto santo. E não tenha devotos. E vem essa febre, aumentando a idolatria. A aparência de piedade. Agora, irmãos, voltemos à igreja evangélica atual. Todo o Ocidente tem o casamento como algo duradouro enquanto ambos viverem. Não vamos discutir isto. Já temos visto. Mas foi só sair uma lei do país dizendo que podia divorciar e casar de novo, os evangélicos aderiram. Como sendo natural, sendo bíblico. Tá bom, será que a lei dos homens é maior do que a lei de Deus? Será que a lei dos homens é a expressão da vontade de Deus? Pois muito bem. Já está saindo aí também casamento homossexual. Vai sair na lei. E por causa disso a igreja evangélica também vai aderir? Porque agora é lei? Ou vocês acham absurdo isso? É absurdo? Agora é absurdo no Brasil, mas em outros países já é natural. Podem saber, daqui a pouco, se as coisas continuarem desse jeito, as igrejas evangélicas estarão aprovando também o casamento homossexual. Porque um abismo chama outro abismo. E quem vai entender lá no final o que está certo ou errado, se estão num profundo abismo? Essa é a sequência, irmãos. Se nós não firmarmos os pés na palavra de Deus, qualquer coisa nos tira daquilo que Deus estabeleceu e vamos andar pelo que nós achamos melhor para nós mesmos. Não é amor a gente ter dó da pessoa, querer que a pessoa seja feliz desobedecendo a Deus. Porque o salário da desobediência é a morte. E todos nós sabemos muito bem que Deus não mudou isso. Por isso que Salomão diz, melhor é o açoite do que ama, do que as palavras doces, do que bajula. O que bajula quer agradar na aparência, mas aquele que ama às vezes corrige, e Deus açoita os que ama. Porque não quer que sejam participantes da destruição, mas sim participantes da sua santidade com o alvo, os céus. É diferente. Não adianta eu agradar e querer o bem de uma pessoa, a sua alegria, a sua consolação momentânea, se está reprovada diante de Deus no seu juízo.
Boas são as feridas causadas por aquele que ama. É outra palavra. Mas vamos voltar à igreja evangélica. Os ardis e as colocações para se contrariar aquilo que por Deus foi estabelecido são de muitas formas. Muitas e muitas formas. A sequência normal é chegarmos a um ponto que ninguém percebe que está desviado de Deus. Por isso, vamos lá para Reis, 2 Reis, capítulo 22. Eu fiz uma leitura desse texto na escola bíblica, que aconteceu um verso aqui ser útil. Não vamos ler tudo, vamos só fazer anúncio, ainda que terei que citar vários versos. 2 Reis, capítulo 22, nós temos reinando Josias. Mais à frente, ainda que esse que começou a reinar foi com 8 anos, mas à medida que ia crescendo, ia tomando maturidade e decisões. Mais à frente na sua idade, ele determina que o templo seja reformado, se conserte as brechas, as trincas, se faça uma geral, vamos dizer assim, no templo. Templo de Deus. Templo de Deus. Ou uma limpeza, mas foi a reforma. Quando vão mexer no templo para fazer a reforma, tampar os buracos, as trincas, etc., linguagem minha, mas foi essa a ordem do rei, o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da lei e traz para o rei, e lê para o rei o conteúdo da lei de Deus, e o rei fica abismado, rasga suas vestes, consternado, porque estava escrito ali, meu Deus, o povo estava desviado. Ele só viu que estava desviado, que o povo estava desviado, quando achou a palavra, o livro da lei, a Bíblia. Observe, se não for pela Bíblia, nós não percebemos que estamos errados. Se não for olhando para essa palavra, a gente não percebe que a gente está errado. E não é um verso só não, é em toda a Bíblia, e com o coração predisposto a obedecer, porque até o diabo usa a Bíblia para tentar, como fez com Eva, como fez ou quis fazer com Jesus, usando a Bíblia, como muitos usam do texto bíblico para transgredir e sentirem-se aprovados. O rei manda consultar a profetisa a respeito do conteúdo daquele livro. A profetisa fala bem claro que certamente tudo aquilo que está escrito vai acontecer. Verso 16 desse capítulo 22. Assim diz a profetisa: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. 17. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. O furor de Deus já estava aceso e não ia apagar. Mas como o rei estava se esforçando, temeu a Deus, rasgou as suas vestes diante de tanta coisa desastrosa, em pecado e em consequência do pecado, Deus disse que o mal que viria não seria nos seus dias. Capítulo 23. Nós encontramos esse rei Josias fazendo então pactos com Deus. É o verso 1, 2, 3. Reúne todo o povo, todo mundo. O rei faz isso. Lê para eles o livro da lei. E entra num concerto com Deus. Olha que bonito. No verso 3 diz assim: e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Que bonito. Guardar os mandamentos com todo o coração, com toda a alma, e o povo concordando. Que bonito, que avivamento. Observe que o rei era temente a Deus, felizmente o sumo sacerdote era temente a Deus, ainda tinha profeta no meio do povo. Observe o quadro, a cena, o ambiente deste assunto.
Mas no verso 4 diz ainda: e o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Irmãos, eles cultuavam a Deus no templo de Deus, mas o que é que estava no templo de Deus eles nem percebiam, sendo fiéis a Deus, alguns pelo menos, mas no templo de Deus, vamos repetir, o que é que estava lá? Vasos dedicados a Baal. E para o bosque, o que significa isso? E para o bosque? Astarote, a deusa daquele tempo. Que mais estava no templo de Deus? Coisas dedicadas a todo o exército dos céus. Nós estivemos estudando astrologia, né? Na escola teológica, e vimos lá quais são os 7 deuses da antiguidade: Sol, Lua e 5 planetas conhecidos. Aqui devia ter coisas dedicadas à Lua, coisas dedicadas ao Sol, coisas dedicadas a Júpiter, a Mercúrio, a Vênus, a Marte. Quanta idolatria. Mas espera, onde estava mesmo? No Egito? Na Síria? Em Babilônia? Onde estavam essas coisas dedicadas a tantos ídolos? A tantos deuses? Dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Acabou? Não. Verso 5: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Então nós tínhamos já obreiros consagrados, pastores seria na linguagem de hoje, porque naquele tempo eram sacerdotes consagrados dentro do povo de Deus. O que nós estamos querendo dizer com isso, irmãos? Nós temos cuidado, a facilidade com que o pecado entra e fica normal. Dentro da casa de Deus, tanta idolatria e tudo normal. Se não é Deus chamar a atenção pelo aquele livro que foi achado, e o rei já ser preparado para isto, passava, já estava dentro da casa do Senhor. Meu Deus. Verso 7: perdoe-me, mas está escrito. O que os irmãos entendem com essa palavra que eu vou ler agora? Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Isso é Sodoma? É lá em Gomorra? Onde que é isso? Onde que é isso? Na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Meu Deus. Tudo que é de mais nojento e abominável já estava na casa do Senhor. Meu Deus. Verso 9: mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Vocês entenderam isso aqui? Os sacerdotes de outros deuses não sacrificavam no altar de Deus, mas comiam o pão dos sacrifícios, o pão das ofertas. Quem sabe participava da Páscoa também, porque comiam junto com os demais sacerdotes, mas eram sacerdotes dos altos, da idolatria. Ecumenismo. Banqueteavam junto na casa do Senhor, não sacrificava, mas fazia o banquete junto na casa do Senhor. 10. Também profanou a Tofete, que está no vale de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo, a Moloque. Lá em Jerusalém tinha um vale dos filhos de Inom, onde eram sacrificadas as crianças. Em Jerusalém, cidade de Deus.
Verso 11: também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Não estou exagerando não, está escrito: à entrada da casa do Senhor. Verso 12: também o rei Josias derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram o rei de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. Mas quanta coisa tinha ali? Eu não contei, mas é um número bem grande. Mas voltemos. Ali estava Josias, um rei temente a Deus, sumo sacerdote Ilquias, alguns outros, mas agora tudo era normal. Se havia um ou outro sincero, os demais tinham tudo isso como normal dentro da casa do Senhor. E segue tanto desastre. Mas qual é o assunto que nós estamos tratando? Isso aqui entrou de uma vez só? Entrou de uma vez só? Ano após ano, reinado após reinado, uma coisa e outra foi entrando. E ninguém percebeu ou acostumou-se e cultuavam a Deus com toda essa desordem. Por isso eu digo, irmãos, nós estamos vivendo tempos que nós não temos imagem, não temos figura de astrologia aqui, não estamos queimando alguns animais impuros misturados com os puros. Dessa forma não estão profanando a casa de oração, o nome do Senhor aqui invocado. Mas não existem outras faltas que estão entrando e vai entrando e ninguém percebe. Será que naquele tempo, quando os sacerdotes lá de Baal chegavam para comer o pão, a gente ficava com dó deles? Ah, deixa eles entrar, coitado, vai deixar eles com fome? Por amor aos sacerdotes da idolatria, deixa eles entrar na casa do Senhor. Ah, mas tem aqueles rapazes meio esquisitinhos ali. Ah, é a opção, a natureza deles é essa. Coitadinhos, também é gente. Deixa entrar na casa do Senhor. Perdoe essa comparação, mamãe, está escrito. Entrou. Tinham casas lá dentro. A título de amor carnal, vem qualquer coisa. Tolera-se qualquer coisa. Onde está o amor a Deus que proíbe tudo isso? Onde está o amor a Deus? Será que eu amando o meu próximo contra a vontade de Deus, em desobediência aos seus mandamentos, eu estarei exercendo amor? Ou não estou levando muitos para o inferno? Porque Jesus também chegou a dizer a respeito dos fariseus que percorriam o mundo inteiro para ganhar um adepto, um convertido, mas depois o tornava 2 vezes mais merecedor do inferno. Não pode, irmãos. Agora eu vou falar claro. Irmãos, perdoe-me. Quanta coisa que a gente ensina aqui, e daqui a pouco tem pastores aí fora dizendo, está errado, isso é falta de amor, isso é assim, isso é assim, e prega ao contrário. Só para ter os membros dentro das suas igrejas. Mas observe, nós estamos tendo cuidado. Fazemos trabalho de Gideões, fazemos essas cruzadas, e não estão preocupados para que igreja que vão os que aceitam Jesus. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus. E de pregar o Evangelho. Quem quiser estar conosco aqui, venha, que nós queremos ir para o céu. Mas quantas vezes me dói e dói muito. A gente faz esse esforço enorme, despesa e tudo mais, para ganhar as almas. Daí a pouco os de outras igrejas vão atrás dos que aceitaram a Jesus e fica no ouvido deles. Não vai lá não, porque lá não tem amor, lá são hereges, lá são isso, são aquilo. Vem para a nossa igreja. Aqui você pode fazer de qualquer jeito, aqui pode tudo, aqui, você estará melhor. Se nós não apresentarmos onde já há falha, se nós não apresentarmos a falha que existe no nosso irmão, nós somos participantes desta falha e somos condenados juntos. Já na lei de Moisés já estava escrito também, não deixarás de repreender o teu próximo quando ele estiver em falta. Tem que ser apresentado, mostrado. Outra palavra, quando vires a teu irmão em alguma coisa errada, vai tu e ele e fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão.
Agora eu para ganhar o irmão daquela outra forma, não tem importância não. Expressão que eu via tanto no passado. Deus é bom pai, não vai condenar ninguém. E a palavra diz ao contrário. Deus não muda. Ele é um fogo consumidor. Ama aquele que avisa onde é que está o buraco em que alguém pode cair. Em Deus a bênção, a salvação. Deus é salvador de qualquer tipo de situação em que possamos estar nela envolvido. Mas nós temos que saber. Se estamos errados, estamos errados. E somente o entendimento, o arrependimento, a expectativa do que Deus vai fazer em nosso favor é a nossa salvação. Mais um pouco e vamos encerrar. Em Ezequiel, as mesmas coisas são repetidas. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel, profeta de Deus, que está em Babilônia, na Caldeia. Vamos usar a expressão mais aberta. E Deus fala com ele da destruição que virá sobre o povo dele, de Deus. Coisa tremenda. Vai sobrar uns 20 mil só. Se saíram mais de 600 mil do Egito, se mais de 600 mil entraram em Canaã, terra prometida, agora ao final dessas palavras de Ezequiel e Jeremias, que é do mesmo tempo, vão sobrar 20 mil. O que é? 20 mil para 600 mil, fora mulheres, homens e tudo mais. É nada, é uma destruição maciça. Mas no capítulo 8 diz que Ezequiel estava na casa dele. Imagina Ezequiel na casa dele. E diante dele, vários anciãos de Israel estavam ali juntos. E de repente, a mão do Senhor vem sobre ele. E ele tem uma visão de um ser angelical, tal qual labaredas de fogo, que pega-o pelos cabelos da cabeça e o transporta para Jerusalém. Interessante essa forma poderosa de Deus agir com o servo dele. Verso 4 diz: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Por favor, vamos entender. A glória de Deus estava em Israel, estava em Jerusalém, estava no templo em Jerusalém. Aquela glória tremenda, com os querubins e tudo mais, que é descrito no primeiro capítulo de Ezequiel. Estava ali. A glória do Deus de Israel estava ali. Verso 5: e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. Meu Deus. Observe que há poucos anos antes, Josias fez uma limpeza, uma faxina espiritual na casa de Deus. E agora já tem outros ídolos lá. Agora tem a imagem do ciúme, que eu não vou estender porque não é importante, e que também esse assunto não é muito claro. Mas basta entender, dentro do nosso assunto de hoje, que o povo já estava desviado de novo, já tinha a imagem do ciúme. Que mais? Verso 6, Deus alerta: e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Deus estava presente. Imagine Deus todo poderoso, todo santo, puro, etc., tendo que conviver num lugar, num templo que tem lá a imagem do ciúme. Que coisa tremenda. Mas que Deus ainda é longânimo. Por isso que também Salomão disse: por não se executar de imediato a transgressão a todo pecado, o coração do homem é tendente a afastar-se de Deus. Deus é longânimo, mas muita gente entende a longanimidade como permissividade. Cuidado, é um laço se entender desta forma. Não, Deus é longânimo, mas não permite erros, não tolera o pecado. Essa é a palavra que está em Abacuque. Deus é puro de olhos, não pode ver, contemplar a vexação, a abominação. Mas continuemos.
Verso 7, interessante, os detalhes. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, Deus fala para ele, filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Estavam lá em culto a toda sorte de animais e ídolos abomináveis. Verso 12. Então me disse, veste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Verso 13, e disse-me Deus, tornarás a ver ainda abominações maiores do que as que estes fazem. Verso 14, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, outro ídolo, à porta da casa do Senhor. Tem mais, verso 16, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Onde que estavam esses últimos? Dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. No pátio interior, entre o pórtico e o altar. Meu Deus. Verso 18, pelo que também eu procederei com furor, diz Deus para Ezequiel. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Alguém alguma vez pode acusar Deus de falta de amor? Alguém ousa dizer alguma coisa que possa diminuir isso? Quando Deus, na verdade, não podemos dele dizer que ele tem amor, porque o correto é, ele é amor. Assim como ele é luz, assim como ele é verdade, assim como ele é vida, e Deus não tolera o erro, não aceita. É melhor de bater a mão no peito e dizer, tem misericórdia de mim, pecador, do que dizer, isso não tem importância. Não vamos dizer, irmãos, há tanta coisa errada que está aparecendo, que não tem importância. Não, é até bíblico. Pode, Deus consente aqui, Deus autorizou ali. Quando é que estavam errados? Quando antigamente proibiam ou agora quando aprovam? Se há anos atrás estavam errados, então a aceitação de Jesus e o batismo com o Espírito Santo foi falho, porque os conduzia por caminhos errados. E agora, com que batismo novo eles têm autoridade para dizer que agora podem? O que antes proibiam. Não, irmãos, são desvios que estão entrando, são coisas erradas, e cada um de nós que estamos aqui, vamos estar alerta. É devagarzinho que começam essas coisas, se nós não ficarmos atentos naquilo que já no passado já foi ensinado, pelo que Salomão disse, para nós não removermos o limite colocado pelos nossos pais. Se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos aceitar qualquer coisa, ou nós, achando que estamos servindo a Deus, na casa de Deus, estaremos com o coração longe de Deus, ou até em uma afronta a Deus, porque Deus chega a dizer assim, estão afrontando a Ele. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a ver, não aceitar, ainda que todos aceitem, mas vamos ficar na posição que Deus colocou para nós, vamos ficar nos limites que nossos pais
traçaram. Porque sabemos que o mundo jaz no maligno e a palavra é clara, que a cada tempo próximo do fim, a iniquidade iria se multiplicar. Não é diminuir, não. Multiplicar. E usando a expressão que o pastor Aberatão usou numa pregação de domingo, ele disse assim: que conversão é essa para o evangelho? 38 milhões de brasileiros agora são evangélicos, talvez até pentecostais. Como está aumentando isso? Se a violência continua, a prostituição continua e até também aumenta. Então, esse evangelho não está trazendo luz. Porque o verdadeiro evangélico, o verdadeiro salvo é luz e sal. Se está aumentando muito essas pessoas e não está salgando nem clareando, então é bom colocarmos uma interrogação neste evangelho ou nessas conversões, porque não há mudança de vida e as coisas estão indo de mal a pior. Que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe cada um dos irmãos. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.